Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Obrigado primeiramente, queria agradecer pela disponibilidade de todos para o nosso treinamento, nosso bate-papo sobre o Imunize 4D. Mais uma vez, eu estou muito contente de poder compartilhar mais algumas informações desse novo produto da Maravilhas da Terra, um produto de excelência, super qualificado, com muito diferencial técnico, científico para a gente conversar, e o que a gente sempre espera pensando em Maravilhas da Terra, inovação, benefícios, enfim, que a gente possa conversar um pouquinho e que eu possa esclarecer eventuais dúvidas que vocês tenham. Né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Andrei, e eu tenho atuado junto à parte de desenvolvimento de novos produtos aí, inovações para Maravilhas da Terra. Então, a gente lançou esse produto, a ideia do Imunize 4D foi lançar um produto que apresentasse um diferencial relacionado à parte de inovação. Então, a ideia, né, pensando nesse momento em que vivemos, os suplementos alimentares eles se tornaram uma ferramenta muito importante para a prevenção, né? É o que a gente espera quando a gente se suplementa. E no caso do Imunize, a definição do produto, para que vocês entendam a ideia de desenvolvimento, é que ele seja um produto, um suplemento alimentar baseado em fibras, à base de fibras alimentares, e que dentro dessas fibras nós selecionamos aquelas que apresentam maior potencial clínico, né? Ou seja, maior benefícios a serem percebidos pelos consumidores. E dentro dessa seleção, a gente trabalhou com alguns brands. Então, vocês já veem o brand do Resistage, uma trademark registrada. Então, pensando, né, agora aproveitando a nossa conversa e projetando os próximos passos da companhia, esse lançamento já envolve uma perspectiva global e um posicionamento global da empresa com o Immunity Mundi, né? E dentro dessa perspectiva, existe a premissa, né, que já está acontecendo com relação a parcerias e exclusividade com empresas de grande porte, né, empresas multinacionais, pensando em toda a escala que a empresa busca, escala de rastreabilidade. Então, todos os produtos têm um selo de qualidade, nos quais vocês possam atestá-los. Então, dentro dessa seleção de fibras, que vocês possam saber que tipo de fibra vocês utilizam, e quem é o fabricante dessa fibra, quem é que é o fornecedor, de onde que ela vem, como é que ela é processada, e se tudo isso está de acordo com o DNA da empresa. Então, a gente teve um trabalho bastante assertivo e aprofundado com o fabricante, né, entre fabricante e Maravilhas da Terra, a Lonza, no caso, para o licenciamento da marca Resistate. Então, é com muita alegria que a gente anuncia essa parceria entre Lonza e Maravilhas da Terra para o Resistate dentro do Imunize 4D. Então, vamos falar um pouquinho desse produto, né? Do 4D, as 4 dimensões, como é que ele funciona, o que a gente espera para trabalhar com essa inovação, esse novo produto. Então, a ideia do produto, como eu coloquei para vocês, é que seja um suplemento alimentar à base de fibras. O cuidado no desenvolvimento foi totalmente relacionado à não utilização de outros aditivos na formulação. Então, a gente tem uma pureza 100% com relação às fibras utilizadas. É um produto que, além de polidestrose e arabinogalactana, ele não apresenta nenhuma outra molécula, então não foram adicionados aromatizantes, não foram adicionados edulcorantes. Edulcorantes são os adoçantes, tá? Então não tem nenhum tipo de adoçante sintético, nem aroma, nem natural, nem sintético, e também a gente não tem nenhum tipo de corante, tá? O produto ele é 100% natural e totalmente alinhado com essa premissa de produtos da terra, né? Produtos que sejam naturais e apresentem essa segurança relacionada a esse processo extrativo, essa ideia do natural, né? Existe já uma concepção muito bem estabelecida com relação aos chás, e essa ideia de rastreabilidade, essa ideia de manutenção de bem-estar relacionada aos produtos naturais, ela está sendo projetada para todos os outros produtos da linha, tá? Então, a ideia foi trabalhar dentro das fibras alimentares. E aí, quando a gente fala suporte natural, sistema imunológico, uma das perguntas que são feitas é
como é que as fibras alimentares podem interagir, como é que essas fibras, é importante colocar para vocês que toda essa premissa que a gente conversa com relação às funções para o sistema imunológico, elas estão baseadas em estudos científicos, em artigos científicos, extraídos da literatura, tá? Da literatura pré-existente. Então, dentro dessa seleção desses artigos, a gente encontra algumas informações importantes. As fibras alimentares hoje são importantes porque elas são, a princípio, elas são substâncias que participam da nossa digestão, então elas interagem com o nosso trato gastrointestinal e dentro dessa interação elas promoverão alguns benefícios. E uma vez que de 70% a 80% das células do sistema imunológico estão localizadas no trato gastrointestinal, caso tenhamos uma boa suplementação nesse sistema, a ideia é que essa boa suplementação gere benefícios para o sistema imunológico, tá? Essa é a nossa premissa, e a partir daí a gente vai conversar de alguns dados publicados e a gente vai entender como é que essa fibra vai interagir com as células do sistema imunológico, como é que ela vai interagir com o nosso sistema gastrointestinal e como é que ela vai gerar esses benefícios, né? Como é que funciona, como é que a mágica acontece. E a partir daí, a partir dessa interação, né? O que eu quero que vocês entendam é que, claro, existe toda essa ideia de posicionamento global, mas além disso, além do posicionamento global, existe um alinhamento de expectativas com relação à colocação do produto no mercado, né? Existe um alinhamento de expectativa entre o fabricante e entre a Maravilhas da Terra para veicular essas informações de maneira assertiva. Uma coisa que temos conversado muito é que dentro do marketing de relacionamento, nós temos a possibilidade de, uma vez gerados esses benefícios, uma vez que sentimos esses benefícios gerados, nós temos a capacidade de interagir dentro desse relacionamento do marketing multinível e nada melhor do que um relato, né, de alguém que sente esses benefícios e pode passar essas informações para as outras pessoas. Então, a ideia é que essa geração de benefícios dentro da Maravilhas da Terra, a gente possa perpetuá-las, a gente possa projetá-las para outras instâncias. Então, isso alinhou as expectativas das empresas. Então, da Lonza, que é uma multinacional suíça, da área de nutrição e biotecnologia, e a disseminação desses benefícios da arabinogalactana, da fibra alimentar solúvel arabinogalactana, cuja patente, né, existe uma patente, uma proteção e um licenciamento da molécula, né, do Resistate, e tudo isso foi feito junto com a Maravilhas da Terra, de forma inovadora para o território brasileiro, e há uma exclusividade para a comercialização do produto, do Resistate, que faz parte do Imunize 4D, dentro do mercado de marketing multinível, de marketing de relacionamento, tá? Então, é importante que vocês saibam essa premissa de rastreabilidade e conferir uma exclusividade para os consumidores, para que a gente tenha segurança que quando a gente adquire um produto da Maravilhas da Terra, a gente tenha segurança do que a gente está ingerindo, né? Qual é a rastreabilidade e origem disso. Então, dentre as características iniciais, o que eu quero que vocês guardem, né? O que é o Resistate que compõe, né, de forma proeminente aí o nosso suplemento alimentar? Ele é uma fibra alimentar solúvel, então ela tem 100% de solubilidade em água. Para quem teve a oportunidade de utilizar o produto, porque durante o lançamento, na live, durante o lançamento, no aniversário da Maravilhas da Terra, o produto realmente explodiu, né? Foi um sucesso absurdo. E na ocasião o estoque acabou rapidamente. Então, já aproveitando que a gente está conversando, o estoque já está sendo reposto, né? Já temos unidades disponíveis para compra do produto, então é uma notícia muito boa. Existe um trabalho muito forte para garantir essa cadeia de fornecimento, uma vez que é um item importado, e esse sucesso inicial era previsto, né? Mas o atingimento das expectativas foi muito maior do que o previsto, então, por isso, esse lead time para a reposição dos estoques. Então, aproveitem, já temos o Imunize 4D disponível do estoque.
E dentro dessa ideia de fibra solúvel, que eu ia colocar para vocês, para aqueles que tiveram oportunidade de utilizar o produto, ele tem uma dissolução. A dissolução é a capacidade do produto, quando você adiciona ele na água, ele fica solúvel, ele fica pronto para você tomá-lo, consumi-lo, né? E o Resistente como alimento, dentro do Imunize, né, dentro da formulação do Imunize à base de fibras alimentares, você pode adicioná-lo na água, na bebida de preferência. Então, tem gente que já tomou com suco, tem gente que já aplicou no chá. O próprio chá, ele pode ser um adjuvante na utilização do chá, então ele pode ser combinado com o chá. Eu já ouvi relatos de pessoas que utilizaram nas sopas, nos shakes. Então, o fato dele não ter aroma e não apresentar residual, né, um produto que durante esse processo extrativo ele não apresenta residual, ele é muito fácil de ser preparado e adicionado nos alimentos e nas bebidas, tá? Então, produto muito fácil de ser consumido. Já estou recebendo relatos de outras pessoas que têm colocado ele no alimento propriamente dito. Então, é um produto sim, fantástico com relação à base clínica que a gente vai conversar e com relação também à preparação dos produtos com Imunize 4D. E a ideia do produto, a história do produto, que eu comentei com vocês, ela se relaciona com a extração dessa fibra. Ela é extraída de um tipo de árvore que parece o pinheiro brasileiro, né? Nos Estados Unidos ele é o lariço, né? E do gênero Larix. Então a gente tem uma plantação, no próximo slide eu posso apresentar de maneira mais precisa para vocês. Essa árvore aqui, o lariço, ele lembra muito o pinheiro, porque ele é da mesma é a mesma classificação, é a gimnosperma, né? Um tipo de planta que não gera fruto, tá? Ele para na semente, então são espécies que não têm um valor econômico, um valor agregado muito alto, porque normalmente o valor agregado está nos frutos que são gerados, nos cranberries, nos berries, né? Goji berries, nos blueberries, né? São exemplos de frutos de alto valor agregado. É uma planta que é utilizada na região para extrativismo vegetal, não é um extrativismo exploratório, é utilizado pelas madeireiras da região de forma sustentável. E a partir das cascas, né, das lascas desse lariço, é possível extrair essa fibra alimentar arabinogalactana, que é solúvel, como eu comentei, e junto com a fibra, a gente consegue extrair algumas outras moléculas, a gente vai falar para frente, que compõem esse sistema 4D. Elas são representadas por 2 polifenóis, então por isso que é uma fibra que também apresenta ação antioxidante. Isso acontece no norte dos Estados Unidos, ali próximo ao Canadá, em Minnesota. Então, vejam que interessante. Dentro da cadeia de fornecimento, existe um reaproveitamento das lascas e das cascas da árvore. Tá? Então, é muito interessante que a gente está tornando algo que seria utilizado, que seria descartado, a gente está reaproveitando, estamos processando esse material e transformando ele num ingrediente inovador que compõe uma perspectiva muito importante, que é a suplementação com fibras. Uma das perguntas com relação à utilização do Imunize 4D, comparativamente a outras fibras alimentares do mercado, é a seguinte: qual que é o ganho, pensando na fibra propriamente? Então, um dos ganhos, eu já comentei com vocês, que está relacionado ao preparo, é um preparo muito fácil, tá? É muito fácil de preparar e utilizar o produto. Então, para quem já utilizou e quem vai utilizar, vocês vão perceber que é muito fácil, é muito conveniente, é muito legal de aplicar o produto. Eu estou pensando aqui, enquanto a gente está conversando, e outras perguntas que fazem é com relação a que horário eu devo aplicar o produto, que horário. O uso do Imunize 4D ele precisa ser diário, né, para que a gente tenha a gente possa garantir esses benefícios, né? A gente tem uma segurança de percepção dos benefícios, e você pode prepará-lo no café da manhã, no almoço, na janta. Então, não existe um horário específico para que ele funcione. Você precisa garantir o uso diário do Imunize 4D, do produto, tá? Então, uma vez que você utilizá-lo diariamente, você vai conseguir perceber esses benefícios que a gente vai conversar facilmente. Então, a gente tem um reaproveitamento dessas cascas e dessas lascas, e a partir desse reaproveitamento, a ideia do produto, mais um detalhe que enriquece a história do produto, que combina tanto com a premissa, né, com o DNA da Maravilhas da Terra, é que
inicialmente, existem alguns relatos de povos locais que utilizavam essas lascas para preparar, é o que a gente chama de etnofarmacologia ou etnobotânica. Eles utilizavam essas lascas para preparar substâncias, eles não tinham ideia do que eles realmente, quimicamente, né, a característica química, eles não tinham ideia do que eles preparavam, mas eles usavam, faziam preparações, digamos, adaptógenas, né, que enfim, servem para vários quadros, e utilizavam para ter um fortalecimento das suas defesas, né, isso relacionado ao sistema imunológico. E a partir daí, os pesquisadores passaram a observar essa utilização dessas lascas, levaram isso para o laboratório, e esses chips e barcos, que são as lascas e as cascas, elas são padronizadas. A gente padroniza o corte, né? Eu preciso ter um tamanho de partícula padronizado, e a partir dessa padronização, eu tenho uma extração 100% aquosa. Isso que é interessante, eu queria destacar para vocês. Então, o processo de extração para obtenção da arabinogalactana, ele é 100% aquoso. Isso significa que eu não uso nenhum tipo de solvente orgânico, eu não adiciono nenhum tipo de solvente potencialmente tóxico no produto. Então, eu garanto que no final do meu processo, porque essa extração, eu tenho as 3 etapas que estão projetadas no slide, que é a clarificação, refinamento e a concentração do produto, e a partir disso eu submeto ele a um processo de secagem por spray dryer, que é uma das principais tecnologias para secagem de produto, e ao final dessa secagem, eu tenho um produto límpido. Na secagem, outro detalhe importante, eu não utilizo nenhum tipo de aditivo, eu não utilizo recipiente para que eu tenha... Muitas vezes, quando você seca, você tem que adicionar maltodestrina, você tem que adicionar algum veículo para que você possa tornar a partícula estável. E nesse caso não é necessário, eu consigo fazer uma estabilização propriamente da arabinogalactana, propriamente do resistate. E a partir dessa estabilização, eu gero um produto no qual eu consigo classificá-la como clean label. Clean label é um selo de limpeza, limpo. É um produto 100% limpo. Então, eu não tenho nenhum tipo de solvente orgânico adicionado. Essa é uma das principais preocupações hoje nos alimentos, né? Qual que é o grau de metais pesados, qual é o grau de resíduos gerados durante esse processo extrativo, e como a gente submete, como um produto é submetido num processo 100% aquoso, eu não gero esse tipo de situação. Então, isso traz segurança para a utilização do produto. Utilização de água, somente água. E essa característica desse líquido extrator hidrofílico, eu consigo junto, quando eu puxo a arabinogalactana, eu puxo algumas outras moléculas que são representadas por 2 polifenóis, como eu comentei, que são taxifolina e quercetina. Então, eles vão compor uma das 4 dimensões do resistate que a gente vai falar daqui nos próximos slides. Então, vejam que ideia, né? Que fantástico esse alinhamento de expectativas que eu comentei com vocês. A gente parte de um material de partida, que é um reaproveitamento, né? Isso é muito diferenciado, é algo muito exclusivo e muito relacionado ao DNA da Maravilhas da Terra, do solo, algo que eu possa realmente reaproveitar. E dentro desse reaproveitamento, eu submeto ele a um processo 100% clean label, limpo, e a partir daí eu gero eu consigo extrair uma molécula inovadora, que é a arabinogalactana, que é uma fibra alimentar 100% solúvel, por isso que ela também é 100% solúvel em água. Então, a gente vai conversando sobre os detalhes, vai montando o quebra-cabeça e vai entendendo por que o produto é tão diferenciado. Então, a partir daqui, o que eu quero que vocês memorizem. Existe um processo sustentável, né, altamente sustentável, relacionado à extração da arabinogalactana, e além de ser sustentável, ele é clean label, ele é 100% limpo. A partir daí, a história já está muito rica, e o que a gente quer entender agora é como é que essa fibra funciona, né? Qual que é o science behind the scenes, como é que eu consigo entender o mecanismo de ação dessa fibra. Então, existem alguns mecanismos relacionados a uma estimulação direta e indireta dessas células imunológicas. Ela interage com a nossa microbiota, então com os micro-organismos que compõem a nossa flora intestinal. E, além disso, o processo de fermentação, o processo de digestão dessa fibra, como é que ele acontece, né? Então, dentro dessa ideia,
a gente tem dois mecanismos de ação, mecanismo de ação direto e indireto. O primeiro que é o direto, está relacionado à interação da arabinogalactana diretamente com o GALT. O GALT é o tecido linfóide associado ao gut, ao intestino. Então, a partir daí, eu tenho uma entrada da célula por transcitose, então eu consigo entrar no pocket, no bolso da célula, e a partir dessa entrada, eu tenho uma interação com essas células. Lembra que eu comentei lá no início? Quando a arabinogalactana, quando o Imunize 4D, ele atinge o trato gastrointestinal, ele vai interagir com algumas moléculas. 70% a 80% das células imunológicas estão no intestino, por isso a importância do bom funcionamento do intestino, e ela vai interagir com linfócitos T, linfócitos B, macrófagos, células dendríticas, e dentro de toda essa diversidade de células imunológicas, o que acontece? Ele é processado, existe um processamento pelo APC. O APC é uma célula apresentadora de antígeno. Antígeno é tudo que é estranho ao nosso corpo, tá? Então, quando a gente tem contato com algum organismo potencialmente patogênico, ele precisa ser apresentado por o linfócito. Então, essa célula apresentadora de antígeno, ela serve para isso, para apresentar esse corpo estranho, para apresentar esse micro-organismo potencialmente patológico para uma célula T. A célula T, por sua vez, ela estimula. A célula T é uma célula reguladora, tá? Um linfócito T regulador, ele apresenta, depois de apresentado para o linfócito T, ele vai estimular as células B, que vão coordenar a produção dos anticorpos, tá? Então, o que acontece? Quando você se suplementa, né, a suplementação com arabinogalactana, ela vai proativar essa via de sinalização. Eu passo a estimular essa célula apresentadora de antígeno funcionar, ela apresenta para o T estimula o B, e o B coordena a produção dos anticorpos. E o interessante é que esses anticorpos produzidos, eles apresentam especificidade e seletividade, ou seja, eles são específicos para aquele micro-organismo patogênico e eles são seletivos para ele também. A resposta é seletiva e específica para ele. Então, não há nenhum tipo de desbalanço do sistema imunológico. Então, essa é o primeiro mecanismo de ação do Resistate que compõe o Imunize 4D. O segundo mecanismo de ação é o mecanismo indireto. Quando a gente conversou sobre a fibra, as fibras, por definição, quando elas atingem o intestino, elas precisam passar por um processo de fermentação. Essa fermentação, ela está relacionada à estimulação indireta das células imunológicas. Por que indireta? Porque uma vez que eu tenho essa reação de fermentação completa, eu gero ácidos graxos de cadeia curta, que são butiratos, acetatos, propionatos. A ideia é que vocês não guardem os nomes dessas moléculas, mas a fermentação produz essas moléculas que são chaves para regular os leucócitos, eles regulam outras citocinas, então eles vão reequilibrar, eles vão coordenar o uso e a função das células imunológicas. Então, eu passo a ter indiretamente, a partir da fermentação completa da fibra, essa regulação dessas células imunológicas. Então, eu também tenho um mecanismo de ação indireta. Então, vejam que eu tenho uma composição tanto direta em canais, que são aqueles tecidos linfóides associados ao intestino, e também tem uma estimulação indireta relacionada à metabolização da fibra, à fermentação da fibra. Outra característica importante do Resistate, que compõe o Imunize 4D, é a seguinte: essa fermentação completa, ela diminui níveis de moléculas tóxicas como a amônia, tá? Então, uma vez que eu tenho a fermentação completa, eu tenho uma tolerância alta, eu consigo tolerar, eu consigo fermentar, eu consigo concluir esse processo digestivo. Isso não acontece para outras fibras, por isso que muitas pessoas, quando ingerem fibras, elas têm como efeito aí não esperado, não interessante, né? A geração de gases, flatulência. Então, algumas pessoas não se sentem bem quando elas se suplementam com fibras. E esse tipo de reação adversa, entre aspas, a gente está tratando de um suplemento alimentar no qual não esperamos reações adversas, mas essa reação gerada não bem-vinda, digamos assim, ela está relacionada a esse processo de fermentação quando ele não é completo.
tá? Então, quem já utilizou e quem vai utilizar o produto vai perceber isso. Ele é muito fácil de ser aplicado. Dentro desse mecanismo de ação indireto, a fermentação, existe uma outra denominação para fibra. Essa fibra ela é chamada também de fibra pré-biótica. Por que pré-biótica? Porque ela tem uma interação com a nossa microbiota. Então, existem alguns suplementos alimentares no mercado à base de probióticos. Os probióticos são esses micro-organismos amigáveis. Então, a ideia quando você suplementa com probiótico, o probiótico é você recolonizar, né? Você repopular a sua flora intestinal, a sua microbiota. E quando você toma uma fibra seletiva, como a arabinogalactana, o que acontece? Ela tem uma interação com essa microbiota amigável, tá? Então, ela vai interagir com micro-organismos de gêneros lactobacillus e bifidobactérias, dentre eles lactobacillus acidófilos, bifidobacterium lactis. Então, o que acontece? Essa fibra, essa interação da fibra com essa microbiota, você passa a selecioná-la. Então, você passa a garantir, tá, entre aspas, de forma bem conceitual para vocês, para que vocês entendam, uma geração de micro-organismos amigáveis que vão garantir o bom funcionamento do seu sistema intestinal, do trato gastrointestinal. Obviamente também o imunológico, mas agora a gente está falando de intestino. Seu intestino passa a funcionar bem. Então, vejam que isso tem uma interação muito grande com outros produtos da linha da Maravilhas da Terra. Então, quando eu falei de adjuvante, por exemplo, para alguns chás, a gente sabe que, às vezes, determinados efeitos podem impactar na nossa flora intestinal, então a gente precisa de uma suplementação diária, uma suplementação contínua para garantir esse bom funcionamento. É como se o prebiótico fosse o alimento dessa flora, dessa microbiota. Então, você está garantindo que esses micro-organismos amigáveis, eles se sobressaiam frente a microbiota patogênica, aqueles que não são os amigáveis, tá? Então, pensem numa população mesmo. Essa é a ideia da fibra prebiótica. Então, eu mencionei aqueles ácidos graxos de cadeia curta. A geração deles é resultado dessa fermentação, que é completa. Então, isso, outro detalhe que eu não comentei com vocês, que eu lembrei agora, essa fermentação é lenta, tá? Então, por isso que quando você ingere a fibra, você terá essa alta tolerabilidade ou essa alta tolerância, significa que todos nós estamos habilitados, né, os indivíduos saudáveis, como indivíduos saudáveis que somos, estamos habilitados a se suplementar com a fibra, e dentro dessa fermentação lenta eu consigo garantir que o processo ele seja completo e eu não gere substâncias tóxicas, que eu consiga diminuir esses níveis de amônia. Então, tudo isso está relacionado. Vejam que interessante e o quanto de impacto a gente tem em tantos níveis com a suplementação com o Imunize 4D. Tá? Então, esses são os benefícios relacionados à flora intestinal. Para facilitar, uma vez que agora a gente entendeu o mecanismo de ação, como é que a fibra, como é que o Imunize 4D interage no trato gastrointestinal e como é que ele interage junto às células, junto às vias de sinalização, a gente consegue explicar para vocês esse conceito 4D, as 4 dimensões, como é que funcionam as 4 dimensões. Então, dentro daquelas células imunológicas que eu comentei, elas são divididas em 2 sistemas. O sistema imuninato, imuninato ou natural, que é aquele relacionado à nossa herança genética. Ele é representado, sobretudo, por 2 tipos de células, os monócitos, né, os macrófagos, que são monócitos especializados em fagocitose, são moléculas capazes de fagocitar, digerir. Então, eles são capazes de, uma vez que tem um corpo estranho, eles encapsulam esse corpo estranho e eles quebram, eles digerem e expelem essas partículas. Então, esse é o mecanismo de defesa dos macrófagos. E nós temos também as células natural killer ou matadoras naturais. Essas células natural killer, elas também atuam frente a esses antígenos, que são esses micro-organismos invasores, por um aumento de citotoxicidade. Então, elas lisam as células, é um mecanismo de ação complementar.
E essa é a nossa barreira inicial. Esses são os soldadinhos que protegem, que nos protegem desses micro-organismos patogênicos na primeira instância. A partir daí, a gente tem outros tipos de células relacionadas ao sistema imune adaptativo. Dentro do sistema imune adaptativo, ou adquirido, as duas palavras, as duas denominações são muito interessantes, porque ele é adquirido com relação à nossa vivência nesses ambientes diferenciados, com relação aos contatos com esses micro-organismos potencialmente patogênicos que nós temos contato ao longo das nossas vidas, e adaptativo porque é aquela resposta adaptada, seletiva, específica para determinado micro-organismo. Então, nessa segunda esfera, nessa segunda dimensão, eu tenho um aumento da resposta de anticorpos frente aos antígenos. Então, lembrem que eu comentei com vocês que eu tenho aquela célula apresentadora de antígeno, eu tenho um aumento das células T, esse aumento, essa geração de células T, essa ativação de células T, ela estimula as células B, que vão coordenar a produção desses anticorpos específicos para aquele determinado micro-organismo patogênico. Então, aqui a gente apresenta a segunda dimensão. A terceira dimensão está relacionada à ação prebiótica, que a gente acabou de conversar. A ação prebiótica está relacionada ao processo de fermentação, uma vez que eu tenho esse processo de fermentação completo, eu tenho essa geração de ácidos graxos de cadeia curta, que também coordenam a produção de leucócitos. Lá tinha uma das moléculas que também é gerada, é uma citocina específica, vocês não precisam guardar o nome, é o TNF-alfa. Essa citocina, ela vai retroalimentar a primeira dimensão. Ela melhora, ela implementa, ela aperfeiçoa o uso da aplicação, o funcionamento das células natural killer, as matadoras naturais. Então, vejam que interessante que essas dimensões, elas acontecem de maneira simultânea e sinérgica. A terceira dimensão acaba ajudando, auxiliando o funcionamento da primeira dimensão. E, por fim, a quarta dimensão está relacionada à ação antioxidante, representada por esses polifenóis. Então, dentro do nosso dia a dia, nós temos uma geração de estresse oxidativo, desencadeado pelo nosso estresse diário. Então, a gente tem um aumento de espécies reativas de oxigênio, nitrogênio, que são potencialmente tóxicas, né, para as nossas células. Elas são espécies carregadas que atacam, são os radicais livres que atacam as nossas células e promovem o nosso envelhecimento celular. E essa quarta dimensão, ela atua minimizando esses danos celulares. Ela atua por um mecanismo de varredura, ela varre esses radicais livres e ela os afasta e minimiza esses danos celulares para que elas não possam ocasionar esse tipo de ataque. Então, combate ao envelhecimento, tá? Ou em outros termos, né, pensando em suplementação, talvez caiba melhor a manutenção do bom funcionamento das células. É um sistema protetivo adicional que seria a quarta dimensão. E o que é legal comentar para vocês é que esse sistema 4D é o único do Resistate, o único da arabinogalactana, do Resistate, que compõe o Imunize 4D. Então, vocês só encontram esse sistema em 4 dimensões no Imunize 4D. Então, é um produto que empolga muito, porque a gente conversou sobre todo o diferencial da cadeia de fornecimento, sustentável, clean label, com mecanismo de ação, atuando em 4 dimensões. Então, super interessante, é muito legal, né? A gente se empolga muito quando a gente fala desse produto. E, por fim, uma das perguntas, né, que eu faria, e acredito que vocês também, é relacionada, perfeito, a gente entende como ela é extraída, como é que a gente forma a fibra, a gente entende que é um processo padronizado, esse processo foi tão bem padronizado que ele foi patenteado, existe uma proteção da molécula, né, da arabinogalactana, do Resistate. A gente não encontra isso em outros produtos, isso compõe a rastreabilidade, é uma importância, uma segurança para os consumidores. E agora a ideia é como ele funciona realmente, como ele gera esses benefícios. Ele realmente gera, porque até então eu apresentei um monte de molécula, vários nomes, né, 4 dimensões, e quais são os benefícios percebidos por quem se suplementa com o Imunize 4D, com o Resistate, com o que a gente espera. Então, essa é a parte talvez mais empolgante, né, dentro da premissa dos 3 pilares da Maravilhas da Terra, relacionado à gestão extraordinária, produtos extraordinários.
a gente espera uma entrega extraordinária relacionada aos benefícios. Isso acontece e realmente, a palavra extraordinária cabe muito bem para os estudos do produto. Então, é um produto de background científico muito elevado, tá? Quando vocês analisam, quando a gente analisa os estudos clínicos, a gente espera que esses estudos sejam randomizados, ou seja, estudos aleatórios controlados por placebo. Então, eu possa comparar ele com uma outra substância, né, que não tenha potenciais riscos e que não apresente benefícios, ou seja, que funcione realmente como placebo, e que essa suplementação seja duplo cega, ou seja, o indivíduo que participa do estudo clínico, ele não sabe se ele está tomando o resistente, ele não sabe se ele está tomando maltodestrina, que seria o placebo. Então, é um estudo muito bem montado. Eu consigo minimizar, né, eventuais, como é que eu posso colocar para vocês, eventuais riscos para o desenvolvimento do estudo. Ele está muito bem desenhado, então eu consigo garantir essa robustez. E quando isso acontece, pessoal, eu consigo realmente garantir essa parametrização de estudo, eu tenho um potencial de publicação. Né? Eu consigo submeter isso para revistas internacionais, e dentro dessa submissão em revistas internacionais, eu consigo... O que acontece? Quando você quer publicar algo, né, você está estudando algo e você submete para uma revista, ela passa por uma avaliação por um painel de especialistas. Então, você recebe vários questionamentos com relação ao desenho do estudo, como é que ele aconteceu, e se ele é realmente robusto, você consegue publicá-lo. Então, esse estudo que a gente vai conversar agora, ele foi publicado num jornal super high-tech, né, indexado, internacional, avaliado por pares, que é o Nutrition Journal. E qual que foi a ideia dessa publicação? Foram selecionados 80 indivíduos saudáveis, 80 adultos. Então, vejam que o N é o número de participantes, é um número muito alto para alimentos. Normalmente, para outros ingredientes, a gente tem um número de indivíduos muito baixo, tá? Não chega nesse nível de cuidado, né, de seleção de indivíduos. E aí, o que acontece? Qual que é o desenho, qual que é a ideia do estudo? É desafiar esse indivíduo saudável com uma vacina. A gente, por definição correta, seria revalidar a vacina do tétano. Então, esses indivíduos, nos últimos 5 anos, não tinham revalidado a vacina. E aí, como é que funciona? A gente falou sobre a fibra. Eu falei para vocês que ela é uma fibra prebiótica, mas até agora eu não falei como ela é conhecida nos estudos. Como é que os cientistas eles denominam, como é que eles classificam a arabinogalactano resistente? Eles classificam ela como uma fibra imunomoduladora, ou seja, aquela que é capaz de modular, de proativar o meu sistema imunológico. Então, dentro dessa premissa, dessa ideia, esse preâmbulo de estudo, foi aplicado o resistente numa dosagem diária de 1,5 gramas, 4,5 gramas ao dia, e isso foi comparado com placebo. Tá? Os primeiros 30 dias de suplementação estão relacionados a essa imunomodulação. Eu passo a proativar essas vias de sinalização para que o meu sistema imunológico, o meu organismo, esteja mais apto para uma resposta imediata. Tá? Então, do dia 0 até o dia 30, há uma suplementação regular com a fibra, e a partir do dia 30, né, no último dia da imunomodulação, esses indivíduos são desafiados com a vacina do tétano, e a partir do dia 31 eu passo a realizar um monitoramento médico. Então, eu faço esse monitoramento a cada 15 dias, no dia 31, no dia 45, no dia 60, onde eu termino, né, a minha avaliação de suplementação. Então, vejam que grau de estudo que foi submetido ao produto. Eu realmente quero atestar se ele funciona em 60 dias. E aí eu pergunto para vocês, a pergunta que eu coloco para vocês, normalmente a suplementação, quando eu falo de um suplemento alimentar, eu já penso numa longa suplementação, né? A suplementação, na realidade, ela não é e não deve ser aplicada para tratamento de patologias. É o contrário.
A suplementação são as revisões do nosso carro. Nós temos as revisões programadas ali, nós temos necessidades de reposição, e uma vez que você nunca fez essa reposição com arabinogalactana, com essa fibra alimentar, eu submeto o indivíduo a uma suplementação em somente 60 dias, é um nível de estudo muito forte. Eu realmente estou buscando, desafiando, o nível de desafio é muito alto. Então, a hipótese a ser testada é se tudo que a gente conversou até agora, se essa capacidade de emitir uma resposta seletiva específica aos anticorpos do tétano, né, esses anticorpos específicos, ela é testada. Será que ela realmente acontece nesse nível, nesse tempo, somente em 60 dias? E a resposta é realmente muito positiva. Existe um apoio muito forte à resposta imunológica adaptativa. A adaptativa é aquela que está relacionada aos anticorpos, por isso que a gente coloca adaptativa. Então, existe um aumento, tá? uma modulação positiva dessa resposta imunológica ou imunitária referente aos anticorpos específicos do Clostridium, que é o micro-organismo patogênico, tá? Do tétano. Esses anticorpos são representados pelo IgG, tá? Isso tá na publicação. A gente estamos montando materiais, por isso a ideia do nosso bate-papo hoje, para que vocês tenham acesso a essas informações de forma esclarecida. E a partir daí, a partir desse estudo, a fibra alimentar arabinogalactana resistente passou a ser reconhecida como uma fibra imunomoduladora. É esse estudo de 2010 que classifica a fibra nessa função. E o mais interessante é que não há uma diferença significativa entre a dosagem de 1,5 gramas do ingrediente ou 4,5 gramas do ingrediente. Então, como ela tem essa função bioativa, ela tem essa bioatividade, 1,5 gramas é suficiente para que eu tenha uma resposta. Aqui é importante colocar para vocês que o suplemento alimentar, para que ele seja classificado como suplemento alimentar, o uso diário de fibra tem que ser relacionado a 6 gramas diárias de fibra, tá? 5,7 para ser mais específico. E a nossa ideia, o modo de uso do Imunize 4D é entregar 6 gramas, tá? Então, dentro das 6 gramas diárias que vocês utilizam com o Scoop, vocês já terão se suplementado com esse mínimo de 1,5 gramas, tá? A composição do Imunize 4D envolve o Resistade e a polidestrose. A polidestrose é o veículo, né? Ela incorpora, ela implementa a arabinogalactana, e a partir daí a gente tem um suplemento alimentar à base de fibras alimentares, tá? Então, é para que vocês não confundam a dosagem do ingrediente, do Resistade, no estudo clínico, e o quanto a gente precisa entregar para caracterizar um suplemento alimentar, tá? Então, quando vocês tomarem o Imunize 4D, a dosagem é exatamente o que consta na recomendação de uso de 6 gramas ao dia. E o mais interessante, tudo que a gente esperava, aquela expectativa que foi criada com relação à segurança e a boa adaptação, à tolerância do ingrediente realmente acontece. Não tem nenhum tipo de efeito adverso reportado para esse ingrediente no estudo clínico. Se esse desafio já havia sido gerado, a ideia agora foi aumentar o desafio. Então, eu saio de um número de participantes de 80 e eu aumento para um número de participantes de 200 participantes, tá? Divido ele em 100 por grupo. Mesma ideia de estudo, indivíduos saudáveis que estão sendo desafiados por uma condição de infecção respiratória, né, que o estudo chega em alguns parágrafos, classificar como resfriado, tá? Então, quando eu falo infecção respiratória, em termos gerais, vocês podem pensar em diversos quadros, né, e vocês conseguem projetar a importância da gente minimizar o risco dentro desses quadros. E aqui, a suplementação, ela precisa ser aumentada. Uma das perguntas que a gente recebe é a seguinte: poxa, você me apresentou efeito em 60 dias e agora você já está prolongando um efeito significativo em 12 semanas. 12 semanas, considerando 4 semanas por mês, a gente está aumentando aí o prazo aí para 3 meses de suplementação, que é muito baixo. A gente continua sendo um prazo muito baixo para uma suplementação regular, pensando em benefícios para esses quadros que a gente está conversando, né? E a partir daí,
qual que é a diferença? É isso que eu ia colocar para vocês. A pergunta é por que demora um pouco mais? Porque para o tétano, né, isso são esclarecimentos que foram prestados já em conferências que eu participei sobre esse ingrediente, sobre perguntas que foram feitas, e a resposta foi a seguinte: para o tétano a gente tem uma memória imunológica, porque a gente na infância é vacinado, né, para o tétano. Agora, para os resfriados, para essas infecções respiratórias, os vírus, eles são altamente mutáveis, por isso que a gente, regularmente, são lançadas vacinas anuais para o vírus influenza, né, para as gripes, para os resfriados, né, e isso está relacionado à capacidade do vírus de mutar. Então, a gente não tem uma memória imunológica, a gente depende dessa vacinação, né, como eu coloquei para vocês. Então, por isso que a resposta, ela continua sendo proativa, porque os resultados são incríveis, né? Os resultados já estão destacados aí no último parágrafo. Então, em apenas 12 semanas de suplementação, houve uma redução significativa, ou seja, com resultado estatístico, com comprovação estatística de 23% nos casos de infecções respiratórias. Tá? Então, a cada 100 pessoas, a cada 200 pessoas, 50 é um quarto, né? Está relacionado aí, em termos grosseiros, está relacionado a um quarto. Então, a cada 100 pessoas, 25 pessoas, 23 pessoas têm diminuição, a cada 200, 46, 50 pessoas têm diminuição nos episódios infecciosos em comparação com o placebo. Então, imaginem, né? Projetem isso para a vida real e imaginem o quanto a gente não se resguarda quando a gente utiliza uma fibra alimentar inteligente como o resistente que compõe o Imunize 4D. Imagina o quanto a gente não pode evitar, o quanto a gente não pode se prevenir. Então, a partir desses resultados, a gente passou... claro que o que eu vou colocar para vocês é em termos científicos, tá? Isso é o que está descrito no paper ali do ingrediente. Então, eles chegam a utilizar um termo de fibra como vacina, né? Vaccine line é like fiber. Então, a gente tem existe uma comparação, lógico que em termos científicos, que é o que eu estou colocando para vocês, em termos gerais, na aplicação propriamente, a gente nunca vai poder comparar um suplemento alimentar com medicamento, com vacina. É importante dentro da nossa conversa que haja esse esclarecimento dentro desse processo educativo que a gente está participando juntos, né? A ideia é que vocês realmente entendam que está relacionado aí ao alimento. O alimento, ele vai causar esse bom funcionamento, e esse bom funcionamento do intestino, esse bom funcionamento das células imunológicas, ele nos previne de quadros, tá? Então, por isso a importância da suplementação e por isso eu destaco a importância da utilização desse produto de forma coadjuvante, de forma adjunta a outros produtos da linha. Vejam que ele é um produto essencial, né? Realmente vocês percebem que eu tenho um apego muito grande com esse lançamento. É um produto que me chama muito a atenção, que dá gosto de conversar com vocês. Vocês percebem que eu fico bastante empolgado, é um produto muito legal. Então, percebam que ele atua tanto dentro da memória imunológica, né, de casos que a gente já de micro-organismos que a gente já tenha tido contato, como outros que a gente não teve contato ainda, mas que como existe esse bom funcionamento, a gente está dentro dessa homeostase, desse ambiente, né, funcionando, a gente consegue proativar. É a ideia do reativo e do proativo, tá? Em linhas gerais. A gente deixa de ser reativo. Eu deixo de ter um problema para reagir. Eu passo a estar me preparando para reagir mais rapidamente a esse problema. Então, é um conceito muito inovador e, mais uma vez, colocado no mercado de forma exclusiva nessa parceria com a Maravilhas da Terra e Lonza. E eu, sinceramente, como um profissional da saúde, não consigo identificar um melhor mercado para que esse produto seja acessado pela população brasileira. Então, muito interessante, muito empolgante e num momento tão importante para a nossa população poder agregar, poder trazer um produto diferenciado, com
com mecanismo de ação, com estudos clínicos publicados em revistas internacionais de alto impacto, e além dessas revistas que eu comentei, além desses artigos científicos, eles saíram em jornais. Então, um deles aqui coloca: a Lonza apresenta nova pesquisa, novos resultados de pesquisa para nova fibra imunomoduladora arabinogalactana, baseada em arabinogalactana do Larisso, Resistage. Então, vejam que interessante o impacto que esse lançamento teve, porque ele ultrapassa a parte científica, né, a parte dos artigos científicos. Ele passa a ter uma validade comercial muito grande globalmente, tá? Então, vejam que tudo realmente está conectado, né? Tanto que a gente conversou ali do processo extrativo 100% natural, sustentável, clean label, mecanismo de ação elucidado, a gente sabe como funciona, há uma segurança no uso, não há geração de efeitos adversos. Isso que eu falei dos efeitos adversos dos estudos, existe um trabalho de farmacovigilância global da companhia, né, do fabricante, com relação ao report de efeitos adversos, e nunca no mundo foi reportado nenhum efeito adverso relacionado ao uso da arabinogalactana. Então, vejam que é um produto extremamente seguro, não causa nenhum tipo de efeito adverso, como eu coloquei. Então, essas adversidades relacionadas muitas vezes à suplementação de fibras não acontecem para esse produto. Os benefícios são gigantescos. E, por fim, eu destaquei esses artigos, falei dos artigos científicos, falei dessa parte comercial, e a gente tem o selinho ali. Vocês podem encontrar o selinho do Resistage no Imunize 4D. Então, a partir daí, a gente tem essa composição inovadora do Imunize 4D, de fibras alimentares. Hoje a gente falou, sobretudo, desse ator principal. Tá? A polidestrose é uma fibra alimentar importante, né? Bem classificada, bem colocada, e ela serve para aperfeiçoar a utilização da arabinogalactana. O nosso grande destaque para o Imunize 4D é a arabinogalactana, é o Resistage. E, mais uma vez, eu fico muito contente, muito feliz de poder compartilhar essas informações com vocês. É um produto fora de série, já é um blockbuster, tá? Para que vocês tenham ideia da dimensão de consumo desse produto. Hoje a Maravilhas da Terra já se destaca como um dos maiores consumidores em curto espaço com a Lonza, uma empresa suíça. Então, vejam que como colocado, né, muitas vezes pelo Martinelli, CEO da companhia, nós ainda nem começamos, né? E já estamos num patamar assim absurdo com relação a esse produto e outros produtos que compõem a linha. Acredito que mais para frente a gente vai falar dos biochás também, né? Teremos encontros regulares aí, estamos trabalhando numa agenda para apresentar, além desses produtos que foram lançados recentemente e que tiveram, enfim, uma comercialização, um alinhamento de expectativas acima do esperado. Estamos com outras novidades que vamos apresentar em breve para vocês, também com licenciamento de marca, com exclusividade, compondo, eu falei para vocês de probiótico, eu falei de outras substâncias bioativas. Então, preparem-se, porque a gente tem muito para contar para vocês. E, por fim, antes de eu agradecer, eu percebi que, infelizmente, eu cheguei no último slide. Eu queria deixar para vocês que hoje, né, daqui a pouquinho, às 11 horas, o Martinelli entrará para uma live com vocês para contar mais novidades aí para o final de semana, para que vocês continuem conectados com a Maravilhas da Terra. E então fiquem aí no ar, né? Daqui a pouquinho o Martinelli entra para contar mais novidades com relação a produtos e outras novidades mercadológicas para vocês. E, por fim, agradecer. O que eu tenho para dizer para vocês é que tenho muita gratidão de poder participar desse momento, né? Estou realmente muito feliz. E, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. É sempre um prazer falar dos produtos com vocês. E fico à disposição para eventuais esclarecimentos. E, enfim, fiquem conectados. Estaremos juntos com o Martinelli daqui a pouco. Bom final de sexta-feira, bom final de semana. Vamos conversando. Fico à disposição. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Até breve, gente. Tchau, tchau.